Bom dia, é um prazer estar aqui com você. Um domingo muito, muito bonito. Obrigado, Josh. Se você tem estado conosco online ou na igreja, nós temos falado bastante sobre apóstolo Pedro. Nós vamos dar um break e vamos falar uma nova série. Eu nunca ouvi isso. Nós vamos ler algumas passagens, talvez seja uma passagem que você nunca tenha ouvido falar, uma passagem da Bíblia que você nunca leu. Vamos falar sobre uma parábola, sobre um cara, uma coisa muito estranha. E fala para os discípulos ser como ele. Sério? Mas antes, eu queria... Vamos falar um pouquinho antes sobre a pandemia. E as pessoas podem falar, pô, para de falar sobre isso. Eu vou falar sobre uma história. Março de 2020. E ela me deu uma lista para eu ir no supermercado. Eu estava no Egmas fazendo as compras. Eu sou aquele cara que eu tenho uma missão. E quando eu estava indo, e tinha uma vibe, uma coisa meio estranha, alguma coisa muito estranha. E eu comecei a caminhar pela onde tinha as bananas do supermercado e não tinha banana. E não sei como as pessoas fazem dinheiro com bananas que são muito baratas, mas elas não tinham. E eu fui na seção no meio ali, né? E tinha pouquíssimo leite. E eu vi pessoas comprando coisas com montanhas de coisas. As pessoas estavam panicadas. E eu percebi. E as pessoas estão enlouquecendo. Estas coisas vão estar disponíveis amanhã. E eu resolvi não seguir aquilo. Eu não vou panicar. Tudo vai estar bem. E eu fui onde tinha alguns queijos. E não tinha queijo. E como enquanto eu caminhava no supermercado, e minhas preocupações aumentavam, e eu realmente cheguei onde tinha manteiga de amendoim. E eu caminhei nas prateleiras, e tinha uma lá. E você veio em casa, você voltou só com 3 pacotes de manteiga de amendoim, e eu peguei aquelas 3, e eu cheguei no final do corredor, e eu parei, eu voltei, falei comigo mesmo, eu não preciso de manteiga de amendoim agora, mas eu voltei lá, peguei realmente os 3, e comecei a encher meu carrinho, eu paniquei, e eu comprei um monte de coisa que não estava na lista, muitas coisas que não precisava. Você pode me julgar, e as pessoas comprando os últimos papel de papel higiênico. E por que eu estou aqui contando essa história? Eu espero que você se conecte com isso. É quando Jesus contou essa história. É quando você vê a sua realidade mudando e uma nova realidade vindo, nós temos que viver aquilo que está vindo. Nós teremos que mudar nossos comportamentos. O que vem depois? Se você olhar em Lucas 16, nós vamos ler uma história que Jesus fala para os seus discípulos. Isso é muito interessante. Nós vamos entender daqui a pouco, um pouco mais. Lucas 16, versículo 1, Jesus disse aos seus discípulos: o administrador de um homem rico foi acusado de estar desperdiçando os seus bens. Então ele o chamou e lhe perguntou: que é isso que eu estou ouvindo a seu respeito? Preste conta da sua administração, porque você não será mais gerente. Alguém que deu autoridade para eles, e ele está tomando decisões sobre pessoas, sobre serviço, mas ele também tem autoridade
desespero líder para tomar aquelas decisões. É muito similar. Tinha um homem muito rico que tinha um gerente e ele cuidava daquelas coisas. E os discípulos estavam vindo. Esse homem muito rico, ele tinha terra, ele estava ali provavelmente muito tempo. Esse gerente foi contratado para tomar decisões no nome do dono, mas também ele estava ali. Provavelmente ele estava próximo era a fazenda dele, da família dele. Ele ia ter que tomar decisões sobre as colheitas, sobre negociações, sobre vender esses produtos. E provavelmente ele vivia ali também. Então, quando esse gerente recebeu essa novidade, era uma coisa muito problema. Ele ia estar perdendo um emprego, ele estava perdendo tudo, na verdade. Ele estava sendo demitido, ele ia perder a casa dele, ia perder os ganhos, o salário. Muito provavelmente ele ia perder a relação com os amigos numa cidade pequena, talvez. Ele estava perdendo tudo. No versículo 3, ele tem um desespero nele. O administrador disse a si mesmo: meu senhor, que está me pedindo? Que farei? Para cavar que tenho que fazer força e eu tenho vergonha de mendigar. Já sei o que vou fazer para que, quando perder o meu emprego aqui, as pessoas me recebam em suas casas. Ele reconheceu que ele ainda tem um tempo, ele tem autoridade e tem uma nova realidade vindo, mas ele ainda tem tempo para tomar uma decisão. Então, no versículo 5, então chamou cada um dos seus devedores do seu senhor. Perguntou ao primeiro: quanto você deve ao meu senhor? Como gerente, você sabe, né? Quanto você deve? E ele falou: 100 potes de azeite. E ele disse: tome a sua conta, sente-se depressa e escreva 50. E ele perguntou ao segundo: e você, quanto você deve? E ele disse: 100 tonéis de trigo. E ele disse para ele: tome a sua conta e escreva 80. E tem um debate sobre o que os discípulos entenderam dessa história. O que esse cara está fazendo? Por que ele está fazendo isso? Esse cara é um gerente desonesto. E agora ele foi pego e ele está queimando ainda mais as coisas dele. E ele vai causar mais perda para o seu senhor. E ele vai se beneficiar a si mesmo. E ele vai tá dando favor para essas pessoas. Essa é uma possibilidade. As pessoas vão ficar grato a ele. Outra possibilidade: o gerente, com a autoridade do seu senhor, ele pode escrever os arranjos, ele pode escrever quais os acordos comerciais, ele sabe todos os números. O que ele está fazendo, talvez, ele vai pegar uma parte daquilo para ele, como que fosse uma comissão pelo que ele está fazendo. É muito possível que esse gerente desonesto, ele talvez tenha inflacionado as coisas, que ele estava abusando sua posição, que ele estava pegando a riqueza de umas pessoas para ter o seu benefício, e estava tendo benefício próprio, e ele estava aumentando os custos, e ninguém sabia disso, talvez. E se fosse esse caso, e ele vai até essas pessoas e fala: tudo que você deve, corte pela metade. Muito provavelmente ele estava ficando com uma parte. Eu vou te dar, e aí ele pode estar falando: eu vou te dar um grande desconto.
E possivelmente ele sabia que ele não ia receber tudo aquilo, então ele estava cortando aqueles valores e estava dando um desconto para as pessoas. O que era realmente, talvez não seja tão importante, mas todos esses prova que ele não era honesto. Ele ia perder o emprego dele e ele estava manipulando a riqueza e ele estava cobrando acima seus amigos, sua comunidade, para seu benefício próprio. Ele era desonesto, ele não era uma boa pessoa. E não tem nada de bom nele, exceto por uma coisa. O que a gente faz com funcionários que são desonestos, que são muito ruins? Como empregador, o que a gente faz? O versículo 8. O Senhor elogiou o administrador desonesto. Eu não falei condenou, ele elogiou. Imagina Jesus com seus discípulos e estivesse música tocando e todo mundo ia parar e ia pensar, o que você falou? As pessoas, Jesus, você está contando a história errada, porque você ouve a parábola de um homem rico e aquele cara que foi abençoado e o que foi punido, mas aqui o administrador elogiou porque ele, o que não tem nada de bom nisso como gerente, exceto por uma coisa. Ele reconheceu que ele correu porque ele tinha um pouco tempo e ele resolveu fazer alguma coisa. E ele estava pensando o que ia acontecer. E Jesus estava conversando com seus discípulos. E é como acaba a história. Eu não estou falando para você ir lá e chantagear ou agir de forma desonesta com seus gerentes. Ele percebeu que tinha uma realidade mudando. Veja o que ele disse aos seus discípulos. No versículo 8 e 9. Ele elogiou o administrador desonesto. E Jesus disse isso. Pois os filhos desse mundo são mais astutos no trato de si do que os filhos da luz. E o que é que eu vou faça eu recomendo a vocês, use a riqueza injusta para fazer amigos, para que quando a riqueza faltar, vocês sejam recebidos nos céus. E Jesus está falando, nós temos esse mundo não vai durar, e nós temos uma morada celestial, e você é o gerente dessas coisas. Quando o mundo vai acabar, faça amigos agora, que eles sejam amigos seus nas moradas celestiais. Prepare-se para a nova realidade. Tem muita similaridade aqui. Os discípulos estavam sendo responsáveis pelas as boas novas que Jesus falava. E o que eles tinham que tratar era das pessoas. O reino de Deus é feito disso. E você tem que fazer amizades para que nessa terra, para que na vida eterna continuemos. E você tem que fazer isso já. Isso é o que nós acreditamos, os cristãos. Isso não é uma coisa para qualquer... Você pode pensar que se você fizer coisa boa, você vai para o céu. E não é isso. Somente Jesus pode transformar as pessoas injustas em justas. Esse é o único jeito.
assim que nós construímos amizades. Ajude a divulgar o Evangelho. Esse é o seu trabalho. Tem duas palavras que nós temos, que a gente tem que saber. Como seguidores de Cristo, isso já começou, não vai começar depois. Nós colocamos nossas vidas nas mãos de Jesus e colocamos nossa fé nele. E ele coloca a vida dele e o seu Espírito Santo dentro de nós. Isso é o que importa. E é isso que nós precisamos saber. Nós temos uma vida eterna no nosso e nós temos que semear isso. E como gestores, é isso que nós temos que fazer crescer no nosso coração. E as circunstâncias aqui, nós temos que saber dessa nova do Evangelho. E a gente trata as pessoas com hospitalidade, com amor e compartilhando o Evangelho. E as pessoas serão transformadas e poderão ter essa morada celestial. E se esse gestor soubesse o que ele tinha que fazer, o que ele ia fazer, como ele ia viver, quantos cristãos têm que se levantar e entender que são diferentes mundos. Nós temos uma vida eterna. Nós deveremos ser um dos que devemos priorizar o nosso tempo e construir algo pensando nisso. Nós temos as melhores razões, mas é muito difícil, né? Por que tão difícil? Parte da resposta é que talvez a gente não sabe muito sobre os céus. Nós vivemos aqui, nós somos mundanos. E esse mundo não é neutro. Se você ouviu o que o pastor Lee falou na semana passada, nós falamos sobre a vida espiritual. E esse mundo tem um inimigo, nós temos um inimigo. E ele gostaria muito ele quer acabar com toda a nossa missão, ele quer acabar com aquilo que Deus, o nosso propósito. E às vezes tem um silêncio, às vezes a gente vive pensando nesse mundo de hoje. O que me deixa bastante confuso é que Jesus falou que os filhos desse mundo, eles são mais astutos do que os filhos da luz. Isso me incomoda, isso me incomodou essa semana. Qual que é o oposto de astuto? Nós temos e nós temos dificuldade. Qual que é o oposto de astuto? Ingênuo? Não sei. Isso me incomodou esse final de semana. Mas tem duas palavras que me trazem atenção. E se o inimigo tenta a gente ficar nessas... Pense nisso. Você e eu estamos vivendo aqui, mas temos muitos recursos e nós estamos em perigo. Porque nós podemos perder nos desviarmos da nossa missão. Porque é muito difícil para nós cristãos mantermos a nossa missão de nossa eternidade. Tem algumas razões. O mundo que a gente vive, ele não é neutro. E também é muito, muito competitivo. Um dos problemas é a nossa cultura hoje. É materialismo. É parte da nossa educação, como nossa sociedade foi fabricada. É um mundo que diz, isso é um mundo material e sempre vai ser assim. E assim, esse contexto que das coisas materiais, e quando você morrer, acabou.
E assim, essa é a realidade. O materialismo mostra, não existe mundo espiritual, é só matéria, não há eternidade. E a gente tem ouvido falar muito sobre isso, muito. Mas a realidade, não. Esse momento que a gente está vivendo de forma tão microscópica e a eternidade vai saindo e vai atravessando e vai saindo pela toda a galáxia. Esse é o escopo que a gente tem sobre a eternidade, mas materialmente falando, isso não existe. E aí fica muito difícil a gente pensar sobre isso. Outro perigo é acreditando e sobre você tentar fazer tudo de uma coisa bem feita. Nós estamos vivendo num lugar onde os recursos que a gente tem e não pode mitigar esse mundo falido. Nós temos uma boa saúde, nós podemos nós temos muito preocupações sobre assaltos, sobre a região que a gente vive é muito boa. Nós temos conforto, nós viajamos, temos tecnologia. Essas coisas, nesse momento, graças a Deus que Deus tem me dado isso, mas você começa a pensar que todos os recursos que eu tenho, eu posso colocar na minha mão e posso ficar e acreditar. Se eu tiver uma casa, por exemplo, se eu tiver uma casa maior e se eu posso ter uma educação melhor, uma saúde melhor, dar coisas melhores para minha família, se eu tiver um pouco mais, eu vou estar satisfeito. E eu estaria feliz. E tem essa situação recorrente de fazer esse momento o nosso paraíso. É como uma utopia para nós. Isso é muito perigoso. A realidade é que isso vai acabar. Esse mundo que nós vivemos vai acabar. E a eternidade é a nova realidade. É o que está vindo. Se tudo que você tem, sua saúde, se isso não falhar, você vai. Nós vamos. Nossas vidas vão acabar aqui. Eu não quero ser tão trágico, mas essa é a realidade. Vocês podem ter visto os números sobre a saúde atualmente. E atualmente esse é um momento que a gente tem que olhar. A gente tem que olhar o cenário completo. Esse é outro perigo. Outro também. Os cristãos, eu vou tentar ter minha recompensa agora. Isso é meu. Você tem uma vida boa. Isso é seu. Faça o que você quiser. E a Bíblia não fala assim. Tudo que você tem, seus conhecimentos, foi dado por Deus. E Deus vai cobrar, vai tudo que o mundo tem feito, a gente focar nisso. Mas se a gente olhar e pensar na a vida eterna, se você colocar esforço nesse momento e ignorar todo o restante, é um absurdo. Se você olhar se você ignorar sobre o restante que você tem sobre a vida eterna, e aí eu vou ser uma pessoa muito egoísta e essa é a visão. E sabe também o que é interessante observar? É a visão cristiana sobre a eternidade, positivamente. Olhando esses corpos,
sobre a eternidade, sobre esse momento que nós estamos vivendo agora. Ele é muito insignificante. E o oposto também é verdade. Esse momento que nós temos agora é a única oportunidade que nós temos para estabelecer uma relação com Deus. Esse tempo que você tem agora é o tempo que você tem que investir no reinado de Deus antes que tudo se feche. E isso que Jesus falou no versículo 10. Ele diz: quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. E quem é desonesto no pouco, também é desonesto no muito. Assim, se vocês não forem dignos de confiança em lidar com riquezas deste mundo ímpio, quem lhes confiará as verdadeiras riquezas? E se vocês não forem dignos de confiança em relação ao que é dos outros, quem lhe dará o que é de vocês? A gente não fala muito sobre recompensa. Jesus fala sobre recompensa. Se você lê no Sermão da Montanha, ele fala muito sobre isso. Viva agora. A visão bíblica. O que você decide agora vai afetar a sua eternidade. Se sua fé, se você está gerenciando as coisas de Deus, ele vai te dar recompensa. O que? Eu não sei exatamente. Não tem muitos detalhes, mas o componente de fé é colocar fé em Jesus, não nas promessas, o que ele pode nos recompensar. Jesus, eu colocar minha fé, minha fidelidade, e eu sei que tudo vai ser muito bom na eternidade. E Jesus disse: ele disse algumas coisas aqui no versículo 13. Ele disse a eles, ele relembrou eles sobre essas duas palavras que a gente, no versículo 13, nenhum servo pode servir dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Você não pode servir a Deus e ao dinheiro. Quando a gente pensa, nós temos muitos recursos, seus relacionamentos, suas propriedades. Uma coisa que é muito fácil de medir é dinheiro. A realidade é, você pode perguntar: o dinheiro é a minha prioridade? Isso é o que tem sido minhas prioridades? E a resposta é sim. Isso é. Deus reconhece que nós temos necessidade, que nós vivemos no mundo e nós precisamos ter dinheiro, ter salário, mas a gente não pode esquecer que nós temos uma eternidade. E se a gente começa a ficar muito focado no dinheiro e nas coisas desse mundo, e em vez de ficar usando as nossas ferramentas para outras coisas, eu sei que muitos de vocês são muito, muito generosos com sua hospitalidade, com seu tempo, e com seu dinheiro. O perigo, como seguidores de Cristo, é que o mundo diga para nós: você não poderia gastar um centavo nessas coisas. E o dinheiro que fica com você, e você está deixando aquilo para um senhor errado. Tem uma nova realidade vindo, mas está vindo, e é tempo para nós de participar naquilo que Jesus nos oferece e trazer pessoas para que eles tenham relação com Jesus, para que eles se transformem, para que eles tenham morada celestial. E tudo que Ele está nos dando.
é que tudo que a gente tem, que seja feito bem, e nós temos uma oportunidade de investir, que você faça negócios com Jesus e que você pergunte, você entenda o que Deus precisa. Senhor, te agradeço por essas palavras, que isso nos incomode nessa semana. Eu te peço o que você tem nos chamado para fazer como os teus discípulos. Obrigado, Jesus, que você nos prometeu. Tudo que nós temos vem de ti. Obrigado. Abençoa essa semana, abençoa essas pessoas. Amém.